Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Capela Divino Espírito Santo, de Lavrinha, município de Pinhalão, diocese de Jacarezinho. Evangelho do dia 2 de agosto, mês vocacional. Primeiro domingo a gente celebra então a vocação ao ministério ordenado dos padres. Então, nesse momento, nesse dia especial para esta vocação, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine os nossos sacerdotes, toda a hierarquia da igreja, todo o clero, para que a vocação ao ministério ordenado seja cada vez mais valorizada, mais buscada, né, e mais respeitada em todo o universo católico. O mês de agosto todo é dedicado às vocações, cada semana a gente então celebra uma vocação específica. O evangelho de hoje, deste domingo, é de São Mateus, capítulo 14, versículos de 13 a 26. A primeira multiplicação dos pães. Ao ser informado da morte de João, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto, a sós. Quando as multidões souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos restos sobraram 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, este evangelho de hoje vem falar para a gente do grande milagre da partilha, do repartir. Uma breve catequese para a gente voltar lá no cenário onde essa narrativa quer nos pôr. Fica mais fácil para a gente entender essa narrativa, que ela é bem voltada para o momento que a gente vive nos dias de hoje. Jesus fazendo o milagre da multiplicação dos pães. Então vamos ver em que cenário isso acontece. Quem eram os personagens daquele momento que Jesus quer falar conosco? Havia então Jesus, alguns discípulos, né? A narrativa não diz quem eram os discípulos que estavam lá, mas num aprofundamento um pouco maior da meditação e da catequese dessa narrativa, um dos discípulos era André. E a multidão, calculada então entre 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, digamos 6.000 pessoas. Este era o cenário. E o que é que estava acontecendo ali? As pessoas procuraram por Jesus. Há ali, nessa narrativa, 2 tipos de fome. As pessoas com fome de ouvir Jesus e depois, num segundo momento, a fome corporal. Os discípulos humanos que são, né, perceberam que a situação era um pouco complicada, porque Jesus estava falando com tantas pessoas, era tarde. E como que essas pessoas iam se alimentar? Como que seria aquele momento? Jesus não queria dispensá-los. E aí Jesus despreocupadamente diz assim: Eu não vou dispensá-los. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí a preocupação humana deles fica bem forte nesse momento, porque eles pensam assim: nós temos apenas 5 pães e 2 peixes. Os 5 pães que eram colocados nesse momento eram pães de cevada, como diz o Evangelho, e peixes.
Em algumas outras narrativas aparecem peixinhos. O pão de cevada era considerado na época um dos pães de pior qualidade. E realmente, se nós formos pensar, pão de cevada deve ser uma coisa que não tem muito gosto. E exatamente por ser assim, um pão sem gosto, por isso que ele tinha sobrado. E peixinhos também era usada a palavra no diminutivo, porque eram também peixes de terceira categoria. Eram peixes que as pessoas quase não compravam. Eram os únicos que tinham. E aí o grande milagre acontece aí, porque Jesus, ele faz dessa refeição tão simples, grande milagre. Não só de multiplicar um alimento que foi capaz de saciar a fome de tantas pessoas. Onde é que está o grande milagre, então, para nós trazermos para nós? O milagre da partilha aconteceu naquele momento, para aquelas pessoas, para nos levar a pensar aonde é que nós estamos fazendo esse milagre acontecer hoje. Então eu queria lembrar, em tempos de pandemia que nós vivemos, que o universo todo vive, há uma necessidade ainda mais enorme, mais visível, de fazermos acontecer essa partilha. Graças a Deus a gente vê nos meios de comunicação social que há grandes exemplos de partilhas acontecendo. A gente vê pessoas que antes eram totalmente desassistidas, hoje estão sendo envolvidas, estão sendo chamadas para serem melhor cuidadas, para serem alimentadas. Então, o milagre da partilha, se nós formos deixar ele lá atrás, só na narrativa do Evangelho, ele fica meio que sem sentido. Mas, a partir do momento que nós o trazemos para a nossa realidade, principalmente para essa realidade de hoje, é uma coisa que faz muito sentido. E é um convite que Jesus faz a cada um de nós para que a gente faça esse Evangelho acontecer, fazendo a nossa partilha hoje. Não só no momento da pandemia, que se faz muito necessário, mas no dia a dia de nossa vida, porque Jesus deu esse exemplo, que aquilo que pode ser, que parece desprezível, no momento em que a gente torna isso partilhado, torna-se uma coisa eficaz, torna-se uma coisa que vai realmente saciar a fome. Então essa fome de palavra de Deus e essa fome de comida pode ser trazida para os dias de hoje para duas reflexões. Nós vivemos um tempo em que o acesso à mesa da Eucaristia está bastante complicado. Começa a se abrir alguma coisa agora. Mas a mesa da palavra, ela está disponível. Inclusive hoje, usando meios de comunicação social, como a gente tem entrado nesse projeto, a mesa da palavra ela está aberta para todo cristão, toda cristã que queira saciar a sua fome da palavra de Deus. E no momento oportuno, conforme as orientações da igreja, o acesso novamente à mesa da Eucaristia será possível para todos os fiéis. Enquanto isso não acontece, fiquemos então com essas oportunidades que nós temos de nos alimentar da palavra de Deus. E que essa palavra, experimentada nos dias de hoje, possa fazer o Evangelho de Jesus sair do livro sagrado e se tornar realidade no convívio, na nossa vivência, no dia a dia de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.